Boa noite, meus pacientes. Sejam bem-vindos ao consultório de gestão financeira. Eu sou o Dr. Vinícius e hoje nós estamos na nossa noite de mentoria. A noite que eu separo exclusivamente para responder as suas dúvidas, aqueles questionamentos que você não sabe com quem tirar ou onde tirar, ou aquelas dúvidas, talvez você fale que são dúvidas bobas, mas para você, essas dúvidas são importantes. Então nós estamos aqui hoje para esclarecer dúvidas. Nós colocamos uma caixinha de perguntas anônimas, né? Então as pessoas não serão identificadas aqui e nós conseguiremos responder os seus questionamentos, tá? Então vamos dar início. Nós recebemos algumas perguntas, então são assuntos que a gente vai conseguir explanar aqui, temas sobre cartão de crédito, sobre plano para liquidação das dívidas, sobre Bitcoin e sobre como você começa a dar os primeiros passos no mundo do investimento, sendo que o seu recurso, o seu salário, aquilo que você ganha hoje, serve única e exclusivamente para você pagar dívidas. Então, vamos começar. A primeira pergunta que nós recebemos foi a seguinte: qual a diferença entre gastos fixos e variáveis no cartão de crédito? Qual é a diferença entre gastos fixos e gastos variáveis no cartão de crédito? Eu vou separar essa pergunta em dois cenários. Um em que a pessoa tem os seus gastos do cartão de crédito, mas ela não usa o seu cartão como única fonte de pagamento. E uma outra situação em que a pessoa usa isso como uma única fonte de pagamento. No primeiro cenário, em que a pessoa não usa como fonte de pagamento, ela vai ter o cartão com gastos fixos, daquelas parcelas que são parcelas de 5 vezes, 6 vezes, 12 vezes. São compromissos mensais que essa pessoa tem e ela precisa comprometer parte do seu salário, parte da sua renda para honrar esses compromissos no final do mês. Então são gastos já pré-determinados que a pessoa possui a cada fechamento de fatura para o próximo mês, se ela é uma pessoa que tem o costume de parcelar muitas vezes as suas compras. Então ela vai ter um gasto fixo ali no seu cartão. Outra coisa, gastos variáveis nesse cenário, são aqueles gastos do dia a dia. Então, por exemplo, você vai tomar um café e você tem o hábito de usar o seu cartão de crédito. Então, esse hábito vai tornar o seu cartão e esse gasto um gasto variável. Os gastos que ocorrem no dia a dia, se você tem o costume de usar o seu cartão, ele vai se tornar um gasto variável. No segundo cenário, em que a pessoa utiliza o cartão de crédito como única fonte de pagamento de todas as suas despesas, de energia, de água, de telefone, de tudo, ela sempre usa o cartão de crédito, e aí a gente pode definir algumas finalidades para isso. Pode ser para administração, pode ser para controle, pode ser por benefícios, e aí você tem que definir o porquê você está escolhendo essa opção de pagar tudo com seu cartão de crédito. Mas o que é muito importante e essencial nesse caso é você ter uma mentalidade de que o seu cartão não é um salário adicional para você. O seu cartão de crédito, ele é uma renda que está disponível para você pelo seu histórico de bom cliente para a instituição, e muitas vezes um limite até acima do que você poderia pagar ou você poderia honrar caso você tomasse a fatura inteira, mas ele não é um salário adicional. Um dos grandes erros de quem se perde no cartão de crédito é olhar para a fatura do seu cartão, olhar para o seu limite de cartão e usar ele como um salário adicional. Então a pessoa recebe o salário e nesse cenário em que ela usa o cartão de crédito para pagar todos os seus compromissos, ela pega aquele salário e gasta, ela usa no dia a dia, mas ela usa o cartão de crédito para pagar as contas. O que acontece? No próximo mês, ela vai ter os gastos do dia a dia que ela tem, e ela usa o salário, mais uma fatura cheia para pagar. Essa conta nunca vai fechar. Então, quando a pessoa decide usar o seu cartão de crédito como único meio de pagamento para alcançar os seus benefícios, para alcançar os seus objetivos, ela precisa fazer a administração daquilo que ela ganha, do recurso financeiro que ela ganha no começo do mês, investir esse recurso para que ela consiga utilizar 100% dos seus gastos com o cartão de crédito e no final do mês, quando a fatura chegar, ela consiga honrar esse compromisso da fatura, porque vai ser um compromisso de fatura alto,
mas é alto proporcional ao que a pessoa ganha. Então está dentro do orçamento da pessoa. E ela guardou, ela investiu esse dinheiro ou deixou guardado esse dinheiro para usar o seu cartão como estratégia para pagar suas dívidas. Então essa pessoa consegue usar essa estratégia também no cartão. Para quem faz esse tipo de estratégia ou para quem tem o costume de usar muito cartão de crédito, eu queria deixar 3 dicas para vocês. Vocês precisam conhecer o programa de milhagens do seu banco ou o programa de pontuação. Quando você tem um programa de pontuação legal no seu banco, você consegue usar o seu cartão de crédito em lugares específicos. Se você muda de cartão de crédito, a sua pontuação aumenta. Então você pode traçar estratégias específicas pelo cartão e pela sua utilização você conseguir comprar passagem aérea, você conseguir comprar passeios, restaurantes, se comprar eletrodoméstico para dentro de casa através do programa de pontuação do seu banco. Então a primeira coisa, o seu banco provavelmente tem um programa de pontuação que com a utilização do seu cartão de crédito você pode utilizá-lo e você acumula pontos. Então veja se você está cadastrado nesse programa, veja se você já tem pontos, veja a questão de validade dos pontos para que você consiga utilizar os benefícios e não simplesmente usar o seu cartão de crédito e deixar e perder esses benefícios de algo que você já pagou. Então você consegue usufruir disso comprando coisas praticamente gratuito, porque você já pagou por isso lá atrás e acumulou pontos para conseguir fazer novas compras. Segunda coisa, programa de milhagem das empresas aéreas. Quando você tem pontos acumulados no seu cartão dentro do seu banco, você consegue transferir para a agência de milhagens, a Smiles, esqueci o da TAM, o Smiles é da Gol, mas tem, acho que é Latam. Mas você tem o programa de milhagens da Latam, da Gol, da Azul, que você consegue transferir os seus pontos, transformar em milhas e especificamente comprar as suas passagens. Olha a Mônica dando exemplo. Eu já viajei 2 vezes com pontos e em abril vamos novamente. Mas tem que ser disciplinado para não perder o controle da fatura. Exatamente. Então, dentro dessa estratégia, se você tem a gestão sobre o dinheiro cai na sua mão, você não sai gastando que nem um maluco, você consegue investir ele e usar a sua fatura como estratégia e o seu cartão como estratégia para acumulação de pontos, é o melhor dos mundos. Mas é importante que você tenha controle sobre as suas finanças. E o terceiro tipo de benefício é a bandeira do seu cartão. Visa e Master, que são as 2 principais bandeiras do nosso país, elas possuem programas assim como o seu banco possui de pontuação, as companhias aéreas de milhagem, as companhias de cartão também possuem benefícios incríveis para quem usa o seu cartão. E aí eles usam tanto para débito quanto para crédito o acúmulo de pontos. Então é importante que você conheça todos os benefícios que o seu cartão pode oferecer para que, caso você escolha usar o cartão como meio de pagamento, você consiga, além de usar ele de forma saudável, você também utilizá-lo ganhando e agregando valor em relação à pontuação, à milhagem, a programas de pontos. E a última dica, uma dica bônus, eu diria, use o seu cartão de crédito também, caso você escolha isso, em empresas que pagam cashback. O que é isso? Quando você vai, por exemplo, na Americanas fazer uma compra online, você cadastra pelo aplicativo da Americanas, o aplicativo UAMI, que é o aplicativo específico de pontuação da Americanas, em que você faz uma compra de R$100 e ele te devolve R$3 de cashback, por exemplo. Você faz uma compra de R$2.000, você tem um cashback de R$100 de volta. Cada produto vai ter o seu peso. Então esses dias, por exemplo, eu havia comprado o meu celular pela Americanas e comprado através do aplicativo. Cadastrei meu CPF, tudo certinho. Agora eu fui comprar um adesivo, um papel de parede aqui para colocar aqui em casa. Quando eu entrei no aplicativo, eu tinha R$60 nesse aplicativo. Então, o papel de parede saiu de graça e ainda ficou um saldo pelo que eu já tinha gastado. Então, assim, quando nós não usamos, nós perdemos benefícios que estão disponíveis para nós. Então, use aplicativos que paguem cashback, aplicativos confiáveis, tá? Veja a loja, veja o histórico para você não cair em golpes. Mas cashback, programa de milhagens, programa de pontuação do seu banco e programa de pontuação da sua bandeira. São 4 programas que você faz cadastros com o mesmo cartão de crédito, consegue usufruir e acumular pontos em todos eles, usando a estratégia do cartão de crédito para pagar os seus gastos, tanto seus gastos variáveis quanto seus gastos fixos, e aí você consegue crescer nessa questão e fazer viagens aí como a Mônica fez, como milhares de pessoas fazem também utilizando os benefícios do cartão de crédito, tá? Segunda pergunta de hoje.
que nós recebemos na nossa caixinha. Como começar a investir em Bitcoin? Como começar a investir em Bitcoin? E eu queria te perguntar, você sabe o que é Bitcoin? Porque a pessoa que fez essa pergunta, ela já está com a intenção de buscar o primeiro investimento em Bitcoin. Mas um passo atrás, te trazendo uma reflexão. Você sabe o que é Bitcoin, você estudou sobre o que é, sabe no que está investindo, o nível de risco que esse investimento pode te oferecer, ou você está querendo surfar uma onda de um assunto que está em alta? Você precisa fazer essa análise. Porque se você não sabe o que é o Bitcoin, o risco, o tipo de investimento que é a classificação de risco em relação a esse investimento e está buscando surfar uma onda em que outras pessoas estão ganhando dinheiro, em que você está vendo pessoas ganharem dinheiro, toma muito cuidado. Porque da mesma forma que o Bitcoin está subindo de forma assustadora, no último ano mesmo ele subiu mais de 200%, e quem está surfando essa onda está ganhando muito dinheiro, sim, são pessoas que entraram no momento em que aproveitaram essa onda. Normalmente a euforia de ver uma notícia o tempo inteiro falando que é o produto do momento, que é o que vai dar dinheiro, que é o que vai subir, que vai valorizar, acaba tornando as pessoas ansiosas e ativando uma ganância em querer ganhar dinheiro rápido, em querer multiplicar o seu dinheiro rápido. Então, faz uma inspeção no seu coração, nas suas intenções em relação a esse investimento, para que você não caia e não se engane, tá? Então, o que é o Bitcoin? É uma moeda, uma criptomoeda, que hoje no Brasil ela não é comercializada, mas no futuro, tendo em vista a tecnologia que nós temos hoje, o desenvolvimento tecnológico que nós estamos vivendo e as moedas que existem fora do Brasil, a tendência no futuro, quem sabe, é que o dinheiro em espécie deixe de existir. Tudo se paga com Bitcoin, tudo se paga com criptomoedas. Então, é um meio de pagamento, é um dinheiro virtual. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos assim, no Brasil não existe uma legislação, a CVM, que é o órgão responsável por monitorar investimentos de renda variável, ele não faz o controle do Bitcoin, porque ainda não é algo legalizado oficialmente no Brasil. Tem conversas, é um processo que existe para legalizar isso e tornar isso uma moeda... Não é que ela é ilegal, que você não possa fazer, mas ela não é dentro dos parâmetros que a CVM colocaria como uma auditoria de avaliação e análise, tá? Que fique bem claro. Mas é um tipo de investimento que você pode fazer sim no Brasil hoje. Então existe um aplicativo que é por onde eu investi um dia em Bitcoin, hoje eu não tenho mais, mas eu já investi, foi pelo mercado Bitcoin. É um aplicativo que eu acredito ser muito confiável, deu muito certo, eu investi, deixei lá, acompanhei, é um aplicativo que oferece gráficos, oferece facilidade de navegação ali durante o aplicativo, e é um aplicativo que funciona super bem. E é um aplicativo confiável, tendo em vista que, como as corretoras hoje, por exemplo, eu tenho corretoras, tenho bancos, a CVM e o Banco Central fazem a monitoria de todas as corretoras, de todos os bancos. Na criptomoeda, eu ainda não tenho isso muito definido e muito certo. Então, vá pelos mais conhecidos, aqueles que são usados por experts que você assiste, que você ouve, para que você vá numa plataforma confiável. Mas pensando em Bitcoin, ele é um tipo de investimento para perfil de investidor arrojado e investidor que está disposto a correr riscos. Por mais que você esteja comprando um aplicativo que a tendência seja de alta, ele também pode, a qualquer momento, como ele subiu, por alguma notícia, algum motivo que nós não sabemos, ele também pode cair. Então você como investidor, primeira coisa, precisa se conhecer. Quem é você como investidor? Conservador, moderado ou arrojado? Qual é o seu perfil? Qual é o momento de vida que você está vivendo agora? Qual é o seu perfil de investidor por recurso que você tem? Tenha isso muito claro. Por quê? Quando vocês têm claro qual é o seu perfil de investidor, qual é o risco que você está disposto a correr, se você investir na criptomoeda e ela cair 50%, você vai ficar em paz. Porque você entrou com uma estratégia. Você entrou conhecendo e sabendo o risco. Você entrou com um recurso que não é aquele recurso que você vai usar para uma emergência se você precisar. É um recurso que você separou especificamente para começar o seu investimento em renda variável, em criptomoedas, em investimentos com maiores riscos. Quando você toma essa decisão, tem bem clara a sua estratégia, o porquê você está investindo nessa criptomoeda,
o valor que você vai investir, o quanto ele pode te afetar se você perder. Faça uma análise. Se você tem 3 mil reais, se esses 3 mil reais virar zero, o que muda para você? Como você se sentiria? Como você ficaria? Você ficaria traumatizado para nunca mais investir? Você entenderia que era o risco da operação? E se esse 3 mil virar 6, o que você vai fazer? Você vai vender? Você vai esperar virar 9? Qual a sua estratégia? Tanto no ganho, quanto se você perder. Defina as duas estratégias, porque aí você consegue entrar num tipo de investimento como o Bitcoin e ter tranquilidade. Se ele subir, você fez um investimento em que ele está te dando um retorno acima da média, acima do que outros investimentos podem te dar. Ele carrega em si um risco maior também, mas é o risco da operação. Você pode ganhar mais e você pode também perder, desvalorizar o seu capital. E um dos grandes erros dos investidores é não conhecer o seu perfil e não ter uma estratégia, não saber o que é o investimento que ele está colocando no seu recurso. E aí, no momento de desespero, quando o seu capital, você investiu 3 mil reais, o Bitcoin estava a 200 mil, ele caiu e o seu recurso, se você fosse resgatar hoje, veja bem, se você fosse resgatar hoje, estaria valendo R$ 1.500. Só que o investidor que ele não se preparou mentalmente em relação ao conhecimento do que ele estava fazendo, em relação ao seu perfil de investimento, a se conhecer como investidor, quando ele olha para esse investimento que era 3 mil, que ele suou para conseguir 3 mil reais ali guardado para investir, está em 1.500, ele fica desesperado e fala, eu vou vender esse negócio, eu vou sair antes que eu perca tudo. Aí quando ele sai, parece que é a lei de Murphy, ele vende, dá 2 dias o negócio bate 300% do que ele tinha. Então o 1.500 dele ia virar 6 mil, mas ele saiu. Aí ele vira aquele eterno arrependido e aquela pessoa traumatizada com investimento, achando que investimento não presta, que não dá certo, que é um jogo de sorte, que é um jogo de pessoas que conhecem e ficam manipulando o sistema e se traumatizam para fazer investimentos. O que nós precisamos ter claro é qual a nossa estratégia de entrar no Bitcoin. Ele é tão simples quanto você fazer uma compra de uma ação. Então o Bitcoin, você consegue dentro da plataforma, assim como você entra lá, escolhe as ações que você quer, você também consegue comprar o Bitcoin com a mesma estratégia. Você escolhe uma quantidade de dinheiro que você tem e troca por uma quantidade de moeda, e essa moeda vai ter a sua oscilação natural de alta ou baixa, e você pode comprar ou vender essa moeda no momento que você achar mais oportuno, de acordo com a sua estratégia desse investimento, tá? Então, é tão simples quanto entrar no aplicativo, você deposita o seu recurso, transfere o seu recurso para o aplicativo do Bitcoin, do mercado Bitcoin, por exemplo. Lá no aplicativo você vai ter um saldo em reais, e você vai lá e troca esse saldo em reais por uma quantidade de moedas Bitcoin, criptomoedas. E dessas moedas você vai participar da oscilação ou do risco que existe nessa moeda. E dentro disso também, você pode, se você estiver viajando para fora, usar o próprio Bitcoin como um meio de pagamento para fazer compras, assim como você faz compras online aqui também, fora do Brasil. Isso é muito mais comum. Tem países que já aceitam isso com muita naturalidade, pagamento através de Bitcoin. Tá bom? Então, nossa segunda pergunta respondida. Agora nós vamos para a terceira pergunta que nós recebemos aqui. E ela é uma pergunta que vai impactar e que mexe com a vida de muitos brasileiros, que é a seguinte pergunta. Cadê a pergunta? Como economizar no fim do mês se o meu salário é para pagar contas? Como economizar no fim do mês se o meu salário é todo para pagar contas? Você que vive essa situação, você já se fez essa pergunta? As pessoas falam tanto de investimento, é tanta gente falando de compre ações, faça sua reserva, e você já se colocou no lugar dessa pessoa que faz essa pergunta para si mesmo e fala, é impossível fazer isso que essa pessoa está falando? É impossível, a minha vida tem tanta conta, tanta dívida,
que é impossível fazer investimento. A pessoa só fala isso porque ela não está na minha pele. A pessoa só fala isso porque ela não vive o que eu vivo. Só que quando nós tomamos esse tipo de posicionamento, nós nos colocamos como vítima da situação. Porque quem criou as dívidas também fomos nós. Também foi você que criou essa dívida. Então cabe a nós darmos uma solução para esse problema, ao invés de nos colocarmos como não consigo resolver esse problema, não é possível para a minha vida. Então eu queria te trazer um alerta. Sim, é possível para a sua vida você conseguir investir recurso mesmo tendo contas para pagar, mesmo tendo muitas contas para pagar. E se hoje, por todas as alternativas que eu vou te falar, se você mesmo assim falar assim, ó, não é possível, eu vou te dar um segredo. Eu vou te falar o porquê você precisa fazer isso e como você vai conseguir investir e pagar mesmo assim as suas dívidas. Então, vamos lá. Como economizar no fim do mês se todo o meu recurso é para pagar contas? A primeira coisa que nós precisamos identificar nessa frase, nessa declaração. Por que é que você só vai investir no final do mês? Por que que a sua decisão só é investir no final do mês? Porque quando decidimos colocar o nosso investimento como prioridade, como última opção no nosso mês e as nossas contas como prioridade, nos tornamos pessoas escassas, que amam pagar a boleta, que amam ter dívidas. Não querem ter uma saúde financeira saudável, mas elas amam ter esse compromisso. E parece que as coisas se atraem. Parecem não, as coisas se atraem. A pessoa termina uma dívida e o dinheiro que ia sobrar, ela vai lá e arruma uma outra dívida, uma outra parcela, uma nova prestação que ela não vai ter dinheiro sobrando novamente. Então, para que essa pessoa que tem o seu salário, que é todo para pagar a conta e não consegue investir no final do mês, para que ela consiga mudar essa realidade, ela precisa inverter essa fórmula. Recebeu o seu salário, você primeiro investe, depois você paga a conta. Ah, mas aí é fácil falar porque você tem dinheiro sobrando. É fácil falar porque você administra. E aí eu te pergunto, por que você não administra e por que você não tem dinheiro sobrando? Mas o fato é, quando nós priorizamos o nosso sonho, que seria o nosso investimento, a nossa reserva de segurança, investir para os nossos sonhos, investir para o nosso futuro, nós estamos dizendo para o nosso dinheiro, para a nossa vida, que a prioridade e o nosso objetivo vai ser prosperar financeiramente antes de pagar a dívida. Então o seu mindset, a sua mentalidade vai funcionar como? Primeiro eu me pago e depois eu pago as minhas dívidas. Por mais que você tenha compromissos financeiros muito altos, ou compromissos que comprometam todo o seu salário, você precisa se pagar primeiro. Porque senão você nunca vai quebrar esse ciclo de dívida, esse ciclo de gastos, esse ciclo que nunca rompe na sua vida e o seu dinheiro nunca sobra. Então, receba o seu salário e se pague primeiro. Talvez você comece com 10%, mas invista 10%. E o brasileiro, eu colocaria até minha mão no fogo por isso, o brasileiro ele tem uma capacidade de se virar com o que tem. Se o cara tem bolacha para comer durante um mês, ele dá um jeito de fazer essa bolacha render durante um mês, mas ele vai comer lá durante um mês. Se o cara tem 100 reais para passar um mês e ele decide passar, ele vai conseguir passar com 100 reais. Se você investir o seu recurso antes de pagar as suas dívidas, eu garanto que você vai dar um jeito de conseguir honrar todas as suas dívidas. E quando você chegar no final do mês e falar, tá faltando uma conta, usa a sua criatividade. Vende um bolo, vende alguma coisa que você tem em casa, mas honra essa dívida. Mas antes de qualquer coisa, lembra, você primeiro está priorizando os seus sonhos. Então, para essa pessoa que tem uma vida que ela não consegue prosperar financeiramente, porque ela só consegue pagar dívidas, ela precisa tomar uma decisão na sua vida. Ela precisa primeiro priorizar o que é importante, priorizar os seus sonhos e os seus objetivos. Então ela recebe seu salário, ela primeiro investe e depois paga a dívida. Ah, mas hoje isso é impossível. Ok, então você precisa, segundo passo, se hoje é impossível você investir primeiro e depois pagar a dívida, você precisa eliminar a dívida. Você precisa seriamente sentar com você mesmo, colocar tudo no papel que você tem de compromisso financeiro, tudo que você tem de parcela,
essas tarifas que você paga e nem sabe que paga na sua conta corrente, que seu dinheiro poderia sobrar, mas não sobra porque você está pagando tarifa. TED, que às vezes você ainda usa hoje, mesmo com Pix, e acaba pagando tarifa. Benefícios que você tem no seu cartão que você não utiliza e acaba pagando mais caro por isso. Você precisa sentar, olhar para tudo que você gasta e falar onde eu tenho que cortar. Uma pessoa que tem todo o seu salário comprometido com dívidas, ela com certeza vai ter algum lugar que ela pode cortar. E quando ela começa a fazer um downsize, que é uma redução de estrutura, ela começa a reduzir aquele padrão de vida que ela tem, buscando um padrão de vida um pouco mais conservador, um padrão de vida talvez até radical no primeiro momento, cortando muitos gastos, é porque ela decidiu romper com esse ciclo e sair dessa vida. Você já chegou a conversar com uma pessoa que faz muitos anos, repetidamente, a mesma coisa? Você já tentou ensinar algo novo para essa pessoa? E é muito legal isso, porque assim, ó, eu sou pai agora, minha bebê tem 6 meses. E todas as mães mais velhas têm a certeza absoluta no mundo que o método que elas criaram, os filhos dela, é o mais correto, o mais perfeito e é o que dá certo. E elas não querem ouvir os pais mais novos porque não sabem o que estão falando, não querem ouvir a pediatra porque a pediatra não sabe o que está falando, e a opinião e a forma como elas fizeram e deu certo é o que funciona. Então, para romper com essa mentalidade, com essa mãe que quer trazer para sua criança, para o seu filho, esse ensinamento dela, é um processo. Não é fácil, tem que romper um ciclo, tem que provar por A mais B que não é assim que funciona. Mas dá resultado. Então qual é o nosso papel? Eu preciso, em algum momento em que eu estou vivendo uma vida cheia de dívidas, ou talvez não dívidas, mas muitas parcelas, muitas contas para pagar por muito tempo, por muitos anos, eu já estou viciado nesse processo. Eu já acho que isso é o padrão normal que eu tenho para minha vida e que eu vou viver o resto da minha vida. Mas eu tenho algo para te dizer. Esse não é o padrão normal e o ciclo normal do dinheiro na sua vida. O dinheiro precisa servir para você como um meio de liberdade financeira, em que você consegue ter prioridades e decidir com aquilo que você vai gastar. A partir do momento que você tem um salário, que esse recurso cai na sua conta e você não tem autonomia sobre ele, você é um potencial escravo do seu próprio dinheiro. Você tem que trabalhar um mês inteiro para cumprir e manter um padrão de vida que muitas vezes não é nem o que você gostaria, mas agora por ter 1 milhão de dívidas, de compromissos, de pagamentos, você não consegue mais sair desse ciclo vicioso. Mas lembra, você não nasceu para pagar conta. Você nasceu para desfrutar, para viver, para ter liberdade financeira com o seu dinheiro. E se ele não está proporcionando isso para você hoje, você precisa identificar no seu ciclo do dinheiro, todos os meses, para onde ele está indo e onde você tem que fechar a torneira, onde você tem que reduzir para que você consiga ver o seu dinheiro sobrando, você comece a investir para os seus sonhos e tenha motivação em ver o dinheiro trabalhando para você. Quando você estabelece esse princípio em que o dinheiro vai trabalhar para você, você tem que olhar para o seu mês, todos os meses, falar onde é que tem uma torneira aberta que eu não estou identificando. Talvez seja uma torneira, talvez seja um furinho no barco, e esse furinho está fazendo com que a inundação do seu navio aconteça. Então, identifique, priorize o seu sonho. Recebeu o salário, investe. Não consegue fazer isso porque tem muita dívida, você precisa ser radical com você mesmo. Não pegue leve com você, corte onde tem que cortar, reduza onde tem que reduzir. O seu dinheiro tem que sobrar para que você rompa com esse ciclo vicioso de viver uma vida pagando boleto. Você não nasceu para viver isso. O dinheiro tem que te servir. Nesse caso, você está servindo ao dinheiro. Então, toma muito cuidado sobre isso na sua vida, tá? Então, defina isso na sua vida, defina essa prioridade e que você vai investir antes de gastar. É essencial que você tome essa decisão e faça isso com excelência e com qualidade, tá? Tem bastante conteúdo aqui no consultório do que fazer, como fazer. Então, usufrua desse conteúdo, use ele, é gratuito. Você vai ter que investir o seu tempo e a sua dedicação para aprender, mas aprenda e pratique. Aprenda e pratique. Eu tenho certeza que você vai crescer muito, tá? E nossa última pergunta de hoje: como traçar um plano para pagar dívida? Como traçar um plano para pagar dívida? Então vamos separar aqui. Na pergunta anterior, a pessoa estava pagando e tendo seu salário único exclusivamente para pagar conta e boleto. Ainda não eram dívidas.
Quando essa pessoa da pergunta anterior se torna uma endividada, quando ela não consegue mais honrar os seus compromissos financeiros. Tem muita gente que é enrolada financeiramente, o dinheiro não sobra R$1, mas ela não é endividada. Ela gasta todos os meses, ela consegue gastar todos os meses 100% do que ela recebe, um pouquinho mais, e ela vai se apertando e se ajustando todos os meses ali, mas sobrevive. Ela não tem dívida, não tem nome sujo, não tem ninguém cobrando ela sobre essas dívidas, ela paga em dia, mas é toda enrolada, não sobra R$1. O segundo caso é a pessoa que tem esse monte de compromisso e aí apareceu um mês em que ela teve que fazer um gasto adicional. No próximo mês a conta não fecha, ela tem que escolher qual conta pagar ao longo dos meses e essa pessoa não consegue mais honrar os seus compromissos e eles começam a virar dívidas, de compromissos financeiros para dívidas. Quando ela entra em dívidas, o que essa pessoa precisa mapear e encontrar? Quais são os tipos e as dívidas que eu tenho hoje? Por que é importante você avaliar isso? Porque eu tenho tipos de dívida. Eu tenho alguns tipos de dívida. Então, quando eu tenho dívidas relacionadas a empréstimos como financiamento de casa, como financiamento de carro, como financiamento de moto, são alguns tipos de financiamento que podem comprometer até a minha moradia, o meu meio de trabalho, que é o meu carro. Eles podem comprometer, porque se eu fico sem pagar esse tipo de dívida, o banco pode, como garantia, executar essa dívida e eu perco o meu próprio bem. Então todo o dinheiro que eu coloquei eu perco, porque eu estava pagando e eu não consegui honrar esse compromisso, e também quando eu deixo de pagar e o banco pode me executar, se ele fizer isso eu perco também o meu bem. Então eu fico sem o dinheiro e sem aquele imóvel, sem aquele carro, sem aquele veículo, tá? Então esse é o tipo de dívida que você tem que ter prioridade. Você tem que saber que essa dívida tem que ser paga, então você pode colocar em risco o seu bem. Então, por ordem de prioridade, esse é o primeiro tipo de dívida. Se você, claro, não deve para a agiota, porque a agiota ele leva além de seus bens a sua vida. Então, eu estou falando para um caso em que você não deve para a agiota. Se você deve para a agiota, faz de tudo para liquidar essa dívida e tirar o seu nome dessa lista e da boca dessa pessoa para que você não pague muito mais caro. Ossos do ofício, faz parte do risco que você correu tomando esse dinheiro. Mas por ordem de prioridade, dívidas de financiamento. Então, você precisa ter... E aí, como é que eu não caio nessa cilada das dívidas de financiamento? Você precisa ter uma reserva para essa parcela. Porque se você tem uma reserva... Então, veja bem. A sua condição hoje é... Você tem uma casa ou um carro financiado em que você tem uma parcela aí de R$1.000, R$2.000 todos os meses. Só que você não tem uma reserva de segurança e você não tem uma reserva financeira. Se qualquer coisa acontecer na sua vida, ou qualquer imprevisto, ou se você fizer uma viagem, extrapolar um pouquinho mais, se você tiver um mês que você fizer alguma festa, comemoração e gastar um pouquinho mais, as coisas já começam a apertar e você não tem reservas para esse tipo de situação, você acaba consumindo seu salário, no fim do mês você não consegue honrar suas dívidas, seus compromissos financeiros eles viram dívidas. A partir desse momento em que você tem a dívida, o que você tem que fazer? Para quem tem imóvel financiado, para quem tem casa e carro financiado, você tem que ter uma reserva para honrar essas parcelas se ocorrer qualquer imprevisto. Você quer que ocorra? Não, você não quer que ocorra. Ninguém quer que ocorra. E você não vai guardar ou acumular patrimônio com essa mentalidade de que vai acontecer alguma coisa, porque você pode até atrair isso para a sua vida. Mas você precisa sim ser prevenido e prudente em relação a esse financiamento, porque ele possui um risco muito grande. Se você não pagar, o banco pode tomar esse bem de você. Então, para quem tem financiamento de casa e de carro, é essencial que você se posicione e consiga